Povo de Roma, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E conforme o prometido, estão aqui novo Honda ZR-V Touring versus Volkswagen Taos Highline. SUVs que, no meu entendimento, pela quantidade de vendas que a Honda quer ter, a quantidade de vendas que o Taos tem, porte, espaço, conforto, são tanto equivalentes, especialmente em preço. ZR-V Touring parte de R$215 mil e aqui Taos Highline parte de 212 mil, mas com essa pintura bege Mojave, com teto preto Mystic, rodas de 19 e teto solar panorâmico, sai por R$222 mil. Peguei os dois e joguei na cova de 11 itens, onde o empate não é uma solução. Roda a vinheta aí do Cídio, Simon, Oscar Roberto de Godoy, Paulo César de Oliveira Delarco. Vai, juizão. Apita o começo aí. O nosso primeiro item é design. E não que eu seja um Michelangelo ou um Da Vinci, na verdade eu sou um espantalho na hora de desenhar, mas eu consulto muito das minhas bases populares e algumas fontes que entendem de design. E muitos deles estranharam essa frente um pouco mais senhoril do ZR-V. Não sei se é por causa dessa testa um pouco maior ou por causa desses faróis que remetem junto com essa grade bocona aqui embaixo a carros que já existem, como um quezinho de Taycan, um quezinho de Supra. Não que esses carros sejam feios, mas são carros mais esportivos e aqui a proposta não devia ser essa, né? Gosto bastante desses apêndices do para-choque. Os faróis não têm aquele formato joia, o que também dá um pouco de simplicidade para o modelo. Isso muito em comparação com o Taos, né? Sim, porque se você considerar que o Taos nasceu há pelo menos 3 anos e pouquinho, nem parece que é assim tão mais velho do que o ZR-V, né? Na verdade, quando você inventa pouco, os carros envelhecem com um pouco mais de dignidade, na verdade demoram mais para envelhecer. Mas aqui tem mais argumentos, mais superfícies, como aqui no capô, 2 superfícies, ali é um pouco mais simples, e aqui também temos um jogo de luzes um pouco diferente, que dá uma sensação de refinamento, que quando você olha o ZR-V, você não vai ter. Aqui também temos peças cromadas, ali não tem nada cromado para dar essa sofisticação, e também umas partes aqui pintadas em preto brilhante diferente da cor do para-choque, que também remetem a uma coisa um pouco mais musculosa. A frente quadrada também me agrada um pouco mais e dá mais essa noção de SUV. Agora vamos na traseira aqui, começando pelo Taos. A sobriedade aqui também valeu pontos, porque são lanternas desenhadas como se fosse só com lápis, esquadro e transferidor. Mais nada, e uma régua, vai. E também aqui, apesar desses detalhes de design, eles não ficam tentando se apropriar de saídas de escape. Gosto também das superfícies aqui, de luz e sombra. É uma coisa que o desenho me agrada um pouco mais. E outro detalhe importante, para-choques longe da tampa, não fico olhando com aquela aflição, né? As lanternas para mim também têm mais elementos por dentro, o que também infere alguma sofisticação extra. O ZR-V já não é assim. Daqui você já consegue ver que a Honda assumiu um balanço traseiro aqui bem maior, dá até uma conotação meio de perua para o carro, né? Como se tivesse sido um sedã e a traseira foi estendida para chegar até aqui. Outra coisa que corrobora para um design um pouco mais, já falei senhoril, né? Ancião. São essas rodas de aro 17 que dentro da caixa de rodas ali fica parecendo uma pessoa como eu calçando 37. O carro tem proporções grandes, mas não ficou assim tão bom. Também achei um pouco pobre como fizeram essa lanterna aqui. Ainda que tenha o mesmo princípio de afinar por dentro da tampa e engrossar aqui para a lateral, como acontece no Taos, esse filetinho de LED aqui a gente já viu no City faz tempo, né? E tem aquele problema do para-choques bem perto da tampa. Não sei se seria possível alguém que chegou de Marte olhar os dois e falar: acho que eu prefiro essas formas arredondadas um pouco mais antigas do ZR-V. Por isso, a minha nota de design, não que eu seja um perito, é pro Taos. Volkswagen 1, Honda 0.
Opa, vamos começar aqui o nosso segundo item deste comparativo, que é o espaço interno, especialmente para quem senta aqui no banco traseiro. Falar que eu estou desconfortável é uma mentira bem das grandes. Contudo, porém, entretanto, a minha cabeça está pertinho aqui do final do teto, muito porque esse teto solar é só de uma parte, né? Então, o teto baixa para ele, depois faz uma cavidade aqui para caber a sua cabeça. Se você for mexer no seu pé, fique esperto para não bater a cabeça aqui em cima. Eu peguei a minha super trena e medi a largura de vidro a vidro de aproximadamente 1,52 m. A distância do assento ao teto é de 94 centímetros. Sempre lembrando, se você é novo aqui no canal, eu tenho exatamente 1,91 m de altura. Bom, outra coisa que é bem importante na hora de você checar o espaço interno é a distância do assento até o assento da frente. E aqui tem 20 centímetros. Tá ok. Minhas pernas não pegam, meu pé não fica exatamente confortável aqui debaixo do banco, mas não tá tão ruim. Na verdade, o que eu te digo é que essa carroceria tem um espaço menor entre o assoalho e o teto. Se eu pegar nessa proporção, daqui do meio do carro até o meio do carro, que é esse forro aqui, vai dar aproximadamente 1,13 m de altura. Isso a gente vai ter que comparar lá com o Taos. E tem uma outra coisa aqui que me incomodou um pouco nesse forro, ó. Não entendi porque que tá fazendo esse tipo de ruído. Vamos olhar o Taos lá pra gente comparar. Opa, vamos lá. Bom, você acabou de entrar num Taos. Já percebe que ele nasceu para ser um SUV. Enquanto no ZR-V, a estratégia é ser meio que um padrasto dos órfãos do Civic com motor aspirado. Ali ele quer misturar as características de SUV e sedã, e aqui na construção quer ser só um SUV mesmo. Dá só uma olhada como eu fico parecendo que eu tenho menos do que 1,91 m que eu tenho, e nem parece que esse banco está colocado para eu dirigir. Assim como aconteceu também no ZR-V. Posição mais baixa possível e quase o mais para trás que dá para fazer de regulagem aqui. Bom, eu também fiz as medições com a minha treninha. Aqui de vidro a vidro temos 1,53 m, ou seja, 1 centímetro a mais do que temos no ZR-V. Do assento ao teto, eu não estou considerando o teto, essa parte do teto solar que vem até aqui, não tem aquela cavidade, né? Eu estou considerando a parte do filtro aqui mesmo. Temos 95 centímetros e o que mais impressiona é a distância do banco até o assento. Vê que eu estou um pouco mais confortável do que lá, porque aqui são 24 centímetros o espaço para os joelhos aqui, né? Outra coisa é que meus pés se movimentam tranquilamente aqui embaixo do banco. O banco é um pouquinho ancorado mais para cima do que lá no Honda, mas você tem uma sensação de que está num lugar mais espaçoso, ainda que as medidas sejam poucos centímetros maiores. Pois é, e não tem aquele feltro solto, né? Tem essa telinha aqui. De toda forma, só de você olhar essa imagem, né, comparar a minha imagem lá e aqui, você já sabe que esse ponto aqui também é do Taos. E por falar em espaço, o dono de um SUV também quer saber quanto de malas e bagagens ele vai poder levar. Muito também porque alguns destes carros são preferidíssimos de mulheres. E malas de mulheres são um pouquinho maiores, não é mesmo? Bom, o que temos aqui? Não temos tampa elétrica. Eita. E temos 389 litros. Mas, João, cadê o tampão? O tampão tá aqui, ó. Põe embaixo do braço e leva embora para sua casa. Brincadeiras à parte, pode ser uma boa solução para o mundo mais sustentável, né? Usando menos plástico, mais tecido e também para no futuro não ficar batendo aqui, né? Mas também dá uma sensação de pobreza, não dá não? Pode ter sido uma solução boa, mas tudo tem dois lados nessa vida, né? E aqui debaixo temos essa placa de isopor e acesso a um step daqueles de uso temporário. Guardou aí, né? Ai, que fácil. 389 litros de capacidade volumétrica
VDA. Vamos ver o Taos. Aqui no Volkswagen Taos, a exemplo do ZR-V, também não temos uma tampa elétrica, né? E eu tenho saudades de quando os Volkswagen abriu a tampa do porta-malas por aqui. Mas deve ser mais caro, né? Pois é, dá uma olhadinha daí. Daí consegue ver? Não tem, né? 498 litros contra 389 litros. É um porta-malas mais próximo de um Q5, que é um SUV médio clássico, do que de um T-Cross, como é o porta-malas do ZR-V, que é um SUV compacto. Aqui, embaixo, a gente também tem um step de uso temporário. Diferente do que acontece na Honda, aqui se usou só um pouquinho de isopor para abrigar as ferramentas ali, né? Não aquela caixa gigante. A Honda quis ser mais sustentável na hora do tampão, mas esqueceu na hora de colocar um abrigo para as ferramentas aqui. E esse tampão é de verdade. Por essas e outras, e muito porque a capacidade volumétrica é o que vale, mais uma vitória do Taos. 3-0. Rapaz. E agora chegou a hora que você, fanático por técnica, desembargador da internet, analista de ficha técnica, mais gosta. A hora que eu falo do conjunto motor e câmbio. Suas sístoles não aguentam, né? Vamos começar pelo Honda? Deixa eu passar aqui. Vem cá. Tá fácil passar aqui, viu? Vamos lá, vamos abrir este capozinho. Eu sei que você já viu bastante no meu outro vídeo só do ZR-V, nos outros vídeos, né? E o que temos aqui é uma fórmula mais antiga, aquelas fórmulas que você usa para não errar. Cadê aqui? Não errar igual eu tô errando aqui para achar a trava. Achei. Não temos amortecedorzinho de capô, porque um veículo da Honda não fica muito tempo com o capô aberto, não é mesmo? Mas temos uma manta acústica aqui, que mais parece um edredom. Pois bem, a estratégia foi confiabilidade, né? Em troca disso, perdeu em desempenho, apesar que esse motor é mais potente com gasolina do que era do Civic G10. O K20 Z5 tem agora 161 cavalos contra 150 de antes e 155 com etanol. Mas tem o probleminha de não ser flex. Não ser flex pega um pouco no bolso, principalmente do pessoal aqui em São Paulo. Pode ser que no resto do Brasil não. Mas de toda forma, são apenas 161 cavalos num motor de 2 litros, o que dá uma potência específica aí de 80,5 cavalos por litro. O torque também não é daqueles melhores, 19,1 kgfm lá a 4.500 RPM. E ainda que o câmbio CVT seja uma inovação frente ao conversor de torque, ele não auxilia muito em desempenho, como a gente vai ver já já. Também não tem injeção direta, só um duplo comando variável de válvulas na fase e no tempo de abertura na admissão e de fase no escape. É aquilo, né? Às vezes você escolhe a sua mulher pela capacidade que ela tem de fazer uma pamonha. Vamos dar uma olhadinha no Volkswagen Taos, o que tem de tecnologia? Esse aqui eu já deixei aberto para não ter que passar ali naquela meiuca. Vixe Maria, hein? Aqui, nem amortecedorzinho no capô, nem manta acústica, o que tira um total de 0 pontos do Taos. Que isso aqui não é importante quando você pensa em motor. Quando você pensa em motor, o que importa é a tecnologia. E aqui, como você sabe que já acontece há algum tempo, downsizing, né? A Volkswagen usou durante muito tempo 2.0 aspirado, inclusive no Jetta, antes dele ter uma nova geração, ainda era usado. E aqui, 1.4 turbo, 250 TSI. Aqui tem turbo, aqui tem injeção direta e aqui também tem comando variável. E o melhor, com o motor 1.4 você tira 150 cavalos, que dá uma potência específica de 107,14 cavalo por litro. Ou seja, nada mais, nada menos do que 27 cavalos a mais por litro do que no Honda. Isso se resume em eficiência e também ajuda nos níveis de consumo, outra coisa que a gente vai falar em breve. A transmissão é uma de 6 marchas com conversor de torque, não é tão avançada quanto uma CVT, mas faz bem o seu trabalho aqui. Em resumo, se a gente pensar nas tecnologias aplicadas de motor e câmbio, o conservadorismo perde de uma certa modernidade. Ou seja, mais um ponto para o Volkswagen Taos. Nossa senhora, já está 4-0. Rapaz. Bom,
Agora a gente vai falar de consumo, vamos ver se vai mudar alguma coisa. João, obviamente que um carro turbo vai beber mais que um aspirado, né? Nem sempre é assim. Lembra que eu te falei de eficiência? Motores menores consomem menos combustível. E o turbo ajuda a que eles tenham mais potência e mais torque. De toda forma, vou pegar os números do Inmetro, não as minhas medições, que também foram muito parelhas entre eles. Segundo o Inmetro, aqui faz 9,1 km por litro com gasolina na cidade, números do Taos, e 13 km por litro na estrada, que vai dar uma média aí na casa dos 11 km por litro, 50 a 50. No caso do ZR-V, segundo também o Inmetro, o consumo é de 10,1 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada, ou seja, a mesma média de consumo. E eu não sou pai de Deus para falar, não, mas na minha mão bebeu mais, na minha mão bebeu menos. Não, vamos seguir a regra. Empate, 5 para o Taos, 1 para o HRV. E os números de desempenho, hein? Nesse quesito eu poderia pegar os meus testes com o meu equipamento V-Box, que o resultado seria o mesmo. Com o meu equipamento, o Taos fez 0 a 100 em 9,5 segundos, enquanto o ZR-V fez em 11,4 segundos, que não é um tempo assim tão aceitável para quem gastou mais de 200 mil reais, não é mesmo? Mas os números oficiais de fábrica dizem que o ZR-V faz de 0 a 100 em 11 segundos. E o Taos, segundo a Volkswagen, faz em 9,3 segundos. De qualquer forma, mais uma vitória do Taos. Rapaz, já está 5 a 1, mas pode ser que esse jogo ainda vire, porque agora a gente vai começar a falar de itens um pouco mais palpáveis para quem convive. Isso começa pela lista de equipamentos. Entra comigo aqui no ZR-V. Há quem valorize o motor, há quem valorize o consumo, mas há quem valorize o nível de equipamentos para saber se o seu dinheiro foi melhor empregado num carro do que no outro. Ainda mais hoje que os carros têm diversas funções mais parecidas com o seu celular para você sentir que uma coisa é a extensão da outra. Afinal, quase ninguém consegue ficar sem o celular, né? E o ZR-V é legal nisso. Aqui, ó, partida por botão, você também pode entrar sem a chave. E tem duas opções aqui para você ver tanto como é a tecnologia digital, quanto para você ver como que é o velocímetro analógico ainda, para aqueles que ainda têm saudade do analógico, não é mesmo? Bom, vamos falar em nível de equipamentos. Lá por fora você já viu que ele não tem uma iluminação especial como tem o Taos, o IQ Light. É diferente de um farol de LED convencional. Ele também não tem nem a opção de rodas de 19 polegadas. O teto dele não é panorâmico, lá no Taos é. E aqui você tem uma central multimídia um pouquinho menor, ela não está integrada ao painel. Parece que eles pensaram primeiro no painel, depois lembraram e falaram, a gente tem que pôr uma telinha, vocês esqueceram? Ainda não estamos mais em 98? É. Brincadeiras à parte, essa central multimídia é bem legal, é bem confiável, você consegue parear Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Eu também acho que o acabamento aqui dessas partes de ar-condicionado são mais bem feitinhos. Ele também tem celular, carregador de celular por indução aqui na frente. Também tem freio de estacionamento eletrônico, elétrico, né? Tem também o brake hold e todas as funções do Honda Sensing, que nada mais são que as funções para você ter uma condução autônoma, né? É um nível mais baixo, porque é o nível máximo que a gente pode no Brasil aqui, segundo também a Anatel. Bom, ele tem permanência em faixa, ele tem alerta de colisão, frenagem de emergência e tem também, mantendo a distância do carro à frente, o Adaptive Cruise Control. Enfim, não tem nada que defenestre o carro aqui, né? Tem um acabamentinho legal aqui na porta, um soft touch, que não tem na porta traseira. Tem um outro acabamentinho aqui, mas eu acho que esse plástico, esse couro enruga um pouco. Enfim, o volante também é legal, tem um black piano aqui, revestimento de couro no apoio de braço. Aqui você também pode fazer a conexão por um cabo USB-A aqui na frente. Tem também um carregadorzinho bem do meu lado aqui, USB-C. Duas entradas para carregamento USB-C aqui na frente, mais duas atrás, o que é bem interessante. Mas, por exemplo, senti falta da ventilação para quem viaja aqui atrás, né? Não é algo que as pessoas deixam quieto hoje em dia, né? Uma outra vantagem que você pode ter, tem o travamento central ali também
para o passageiro, porque às vezes é o passageiro que manda, né? Pelo menos lá em casa é assim. Bom, também vale lembrar que aqui temos 8 airbags, 2 laterais, 2 de cortina, 2 frontais e 2 de joelho inclusive para o passageiro. Mas vamos dar uma olhadinha no Taos para ver se lá não tem algumas coisas que estão faltando aqui. Opa, vamos lá. Vamos reconhecer algumas diferenças aqui, né? Bom, ignição aqui embaixo, não tem o botãozinho iluminado, mas como eu já te disse, por fora você consegue fazer uma coisa um pouco mais refinada, né? Tendo em vista que você consegue colocar a pintura bicolor, as rodas de 19 polegadas e também o teto solar panorâmico, que compreende aproximadamente 80% do teto e dá um requintezinho extra assim, ó. Abertura bem maior do que lá também. Quando você vê, é outro patamar, né? Bom, aqui para quem dirige, a gente tem um painel digital, inteiramente digital, só com os marcadores de temperatura e de combustível dos lados, que também são digitais, mas são uns pontinhos de luz. E aqui a central multimídia VolksPlay. Bom, aqui, além de você ter todas as funções, você pode parear o seu celular, entre outras coisas, você consegue comandar, por exemplo, o modo de condução. Pode deixar no Eco, com a função Econ que tem lá no HRV, ou pode também ter uma função Sport. E no individual aqui, você consegue personalizar. Então, se você quer que, quando você colocar no individual, a transmissão esteja normal, no Sport ou no Eco, assim se faz com a direção, com o ar-condicionado, com a ACC e com a assistência dos faróis. Que também pode mexer na climatização, mas uma outra parte que eu gosto bastante é das configurações. E aqui você pode, por exemplo, configurar as luzes que você quer no painel. Vermelho, laranja, verdinho, água, verde não. Vamos deixar no vermelho aqui. E assim que você acessar, por exemplo, o modo de condução Sport, ele também já vai ficar no vermelho. Outra coisa, todo o sistema de ar-condicionado aqui é tudo touch, tem pouquíssimos botões aqui. Aliás, se você quiser subir ou baixar o volume, você pode colocar aqui e passar desse jeito. Não tem botões, é a extração dos botões mesmo, é para deixar tudo mais próximo do tátil, porque você, com o seu celular, obviamente está sempre tateando. No volante também não tem nada de botões mais, são botões, mas são táteis, né? E você escorregou a mão aqui, apertou, ele vai passando o que você precisa fazer, tanto do painel geral, do Virtual Cockpit, quanto do VolksPlay. Outra coisa, ele tem Start-Stop. Start-Stop é também uma ferramenta importante para você melhorar o seu consumo de combustível. E também tem aqui o Park Assist, que é outra coisa interessante. Ele faz as manobras para você, por isso ele tem esses sensores de estacionamento ao lado. Outra coisa que a gente tem que lembrar, tem saída de ar aqui atrás, tem também as saidinhas USB-C, mais 2 entradinhas USB-C aqui, mais o carregador de celular por indução, ou seja, nesse ponto o Taos não deve em nada para o Honda. E em vez de você ter uma luzinha ali no carregador por indução, falando se vai carregar ou se não vai, o VolksPlay já reconhece o carregador sem fio e você passa a carregar, já quando você bem entender. Interessante, né? Melhor parar por aqui, né? Mesmo tendo 6 airbags contra 8, o nível dos equipamentos e a quantidade de coisas que você tem aqui por praticamente o mesmo preço, vão dar a vitória no quesito equipamentos para o Volkswagen Taos. Pois é, meu caro amigo youtuber, espectador, agora chegou a hora da gente falar de segurança. E segurança quer dizer o quê? Como ele vai proteger você e os seus que estão aqui dentro. Eu considero algumas outras coisas também. Freio a disco nas 4 rodas, os 2 têm. Controle de tração e estabilidade, os 2 têm. Airbags, o ZR-V tem 8 e o Taos tem 6. Só que o ZR-V não passou pelo crash test do Latin NCAP, enquanto o Taos foi 5 estrelas. Aí a gente tem que começar a medir, o IQ Light é melhor do que o farol de LED do ZR-V. E eu tenho as notas também do Instituto Europeu, o IHHS, que fez o crash test com os 2 carros e deu notas muito semelhantes. Para não incorrer no erro de nenhuma injustiça, esse item eu vou dar empate
objetivamente. E por falar em segurança, chegou a hora da gente entender como cada um se comporta. Temos aqui uma nota de prazer em dirigir que também engloba a segurança. Afinal, se o carro não é muito estável, se ele não é muito na mão, você não se sente seguro e também não tem prazer. Vamos começar essa aqui com o Volkswagen Taos. Bom, já estou aqui no baixo da serra, no pé da serra, com o meu cintinho, que este sim salva vidas. Lembrando sempre que prazer é alguma coisa ligada com a satisfação, com a alegria, com a emoção, e isso é o que a gente julga um pouco aqui. Mas também sensações mais práticas, não é mesmo? Sempre lembrando também que esse carro aqui pesa 1.420 quilos contra 1.448 do ZR-V. E ainda que o ZR-V tenha 161 cavalos, quem manda um pouco na hora de você julgar o prazer é esse aqui, ó, o torque. Sim, os 25,5 kgfm daqui fazem muito mais diferença ante os 19 kgfm que tem no ZR-V do que esses 10 cavalos de diferença. Outra coisa que também, quando você compara, você entende por que um carro é mais legal que o outro, tá aqui, o câmbio. Ainda que o CVT tenha marchas simuladas lá no Honda, a gente vai andar nele ainda, mas o conversor de torque faz com que você entenda melhor como as coisas estão funcionando para o seu carro, que marcha que está mais esticada ou não. No CVT ele vai jogar o giro lá em cima e vai manter e vai variando as relações de marcha. Aqui você consegue, mesmo no momento que você está ganhando velocidade, quando passa de uma marcha para outra, ter até uma sensação melhor acústica do carro, né? A gente vai andar no ZR-V, você vai ver nesses momentos que a gente precisa ganhar um pouco mais de velocidade, o quanto que o ruído atrapalha um pouco a cabine. Isso não é um problema de construção. Aliás, os dois carros são muito bem construídos, sempre lembrando que Taos feito na Argentina e ZR-V feito no México. Mas voltando à condução, ó, eu estou aqui andando atrás de um carro que travou na esquerda e eu não preciso ficar dosando. Eu estou aqui a 2.200 RPM e mantendo essa rotação mesmo numa parte íngreme dessa subida, sem que o carro sofra. Essa é a vantagem de você ter a sobrealimentação. Muita gente prefere o carro mais confiável e tal, mas esse motor 1.4 TSI, o 250 TSI, está tão experimentado já que essa não pode ser mais uma desculpa plausível diante do tamanho da diferença de desempenho entre os dois conjuntos, né? Outra coisa interessante também é que não porque esse carro tem rodas 19, ele se mostrou desconfortável. Pois é, a gente vai pegar um trecho aqui que tem lombada. Isso também está muito ligado, além da suspensão, à sua percepção de que você está com um carro que não vai raspar em nada. Tem um melhor ângulo de ataque, tem um melhor ângulo de saída, tem uma altura do solo melhor. Então, todas essas jabuticabas que a gente acaba encontrando quando a gente dirige no Brasil, é legal é prazeroso você também ter um carro que não sofre com elas. Vou pegar um trechinho agora aqui, um pouquinho mais sinuoso, até para lembrar que a estratégia, por exemplo, do ZR-V é falar que é uma altura de SUV com a capacidade dinâmica de sedã, e ninguém está duvidando disso. Mas o Taos tem mais jeito de SUV, a posição um pouquinho mais elevada, área envidraçada maior, retrovisores maiores, enfim, ele dá todas as pistas de que é um carro um pouco maior, um pouco mais parrudo que um sedã. E talvez é isso que tenha faltado na Honda. Essa mistura acabou tirando um pouco de algumas coisas que são importantes. Aqui, por exemplo, um painel mais alto, né? Um vidro maior, e na hora de você avaliar uma capacidade dinâmica, ele não deixa a desejar. As rodas 19 ajudam? Ajudam, mas é uma plataforma e a suspensão um pouco criadas para que também haja o prazer, ao mesmo tempo que há o conforto, o espaço interno, o bom desempenho. Um SUV não precisa ser um pouco mais modorrento, né? A gente tem provas e provas disso. Certamente com um ângulo de um centro de gravidade um pouco mais alto,
Não vai ser tão prazeroso quanto um sedã ou um hatch, enfim. Mas pode chegar próximo disso. E foi até o que eu comentei outro dia. Eu estava falando com o meu amigo João Delarco, andando. No final do ano foi uma loucura, a gente andou com carro elétrico, comparativo, picape, tal. E aí eu fui viajar com esse carro aqui, passei 16, 18 dias com ele nas minhas férias. E a gente tava conversando e eu falei pra ele, pô, legal esse carro, legal aquele, né? A gente sempre tá debatendo algumas coisas. Aí eu falei, pô, viajei de Taos. Como é bom andar num Volkswagen, né? Porque é isso, tá tudo meio que feito e programado para que você tenha uma boa entrega dinâmica, uma boa entrega de som, de ruído, sem que nada incomode, e um conjunto que faça você agregar tanto a vontade de ter um SUV por causa do espaço e da família, quanto a vontade de você ter um carro porque ele é bom de curva, ele é seguro para ultrapassar, a direção dele é bacana, é legal, tem o peso certo, o câmbio não fica com certas burrices. Tudo isso está atrelado ao prazer de dirigir. Agora a gente... vou pegar uma lombada aqui. Aqui eu não preciso passar tão devagar. Ângulo de entrada melhor, não tem aquela borrachinha embaixo que raspa. Quando eu entro na garagem, na mesma garagem que eu entro com o Taos, eu tenho que fazer meio que um malabarismo com o ZR-V. Mas a gente vai andar no ZR-V agora até para comparar, para você entender o que você viu aqui no Taos, como é que se comporta para fazer a mesma coisa, praticamente no mesmo tempo que a gente vai fazer com o ZR-V. Vem comigo nessa. Bom, já estou aqui no baixo da serra para a gente fazer aquela comparação, né? Na verdade, você que já viu meu vídeo do ZR-V sabe mais ou menos qual que foi a sensação de guiá-lo. A primeira coisa que a gente tem que destacar de diferença é essa saída inicial, né? Ainda que ambos tenham pesos parecidos, mas o Taos é mais leve do que o ZR-V, a questão do torque ser muito lá em cima, a 4.500 RPM, atrapalha um pouco as coisas, né? Não adianta a gente brigar com as grandezas da física. Menos torque, apesar de mais potência, menos torque, não tem como você comparar os níveis de desempenho, porque, além de tudo, ainda está atrelado ao câmbio CVT. E eu não estou nem dizendo que o ZR-V não é prazeroso de guiar. Ele vai bem nas curvas, a direção tem um peso bom, o carro tem um equilíbrio bom, apesar dos balanços dianteiro e traseiro serem muito acima do que um carro com mais dinâmica pode entregar, né? Não precisava ser assim tão distante do fim do eixo, o que sobra de carroceria para frente e para trás, mas ainda assim você consegue, se você esguelar um pouquinho o carro, você consegue ter uma boa dinâmica em dirigir e consegue desenvolver um pouco mais de velocidade. Ele também, raramente você vai sentir que o controle de estabilidade está entrando, muito porque esse conjunto também é dotado de suspensão McPherson na frente, independente na traseira. Agora, prazer em dirigir está atrelado a um pouco mais de coisas, né? Essa questão de você, que prazer que há nisso. Eu acho bacana porque eu gosto do ronco. E um Honda indo até quase 7.000 RPM é gostosinho de ouvir. Mas quando você olha no velocímetro, você está 84 por hora, depois de uma gritaria dessa. Não é a questão mais prazerosa que você vai ter num carro, mesmo que seja um SUV. Em outros pontos, a altura do banco poderia ser um pouquinho mais baixa, mas tá bom. Aqui você tem a sensação mais que está num sedã do que num SUV, diferente lá do Taos. O Taos você fica um pouco mais alto, porque o carro também, né, a casca é mais alta, né? A distância do assoalho ao teto é maior. Você está numa estrutura um pouco mais voltada mesmo para esse utilitário, que é uma mistura de SUV e sedã. Aqui você tem mais essa impressão de que é uma mistura de SUV com sedã. Lá a gente sabe que é, mas quando você entra no carro, você tem a atmosfera de um SUV. O painel um pouco mais alto, a posição do banco um pouco mais alta, retrovisores maiores. Aqui, essa simbiose entre SUV e sedã
deu um pouco do bom mundo do sedã, mas tirou um pouco do bom mundo do SUV aqui. E por querer ser um SUV mais confortável e tal, criou uma suspensão que, embora complete bem o que ele tem de força dinamicamente, mas mais macia, menos contato com o que tem lá fora, né? Um carro um pouco mais anestesiado. De toda forma, não dá para dizer que o ZR-V é um carro ruim. Eu, particularmente, passei 10 dias com ele e gostei do que vi. Mas também passei 16 dias com o Taos nas minhas férias, 18 dias com o Taos nas minhas férias, e pude comprovar em diversas situações, assim como no ZR-V, que a qualidade dele de dinâmica e do quanto você consegue até se divertir, ou até algum prazer, ou sentir que o carro é mais na mão, está mais exacerbada lá. Tanto por potência, quanto por... Potência não, potência aqui tem mais, mas a entrega a prestações, vamos dizer assim. Com o torque mais rápido em virtude do motor turbo, você tem um pouco mais de sensação de prazer e de sensação de que, pô, gastei a minha grana aqui e ele é mais rápido que os outros. Tem disso também na cabeça de quem está dirigindo. A gente não pode se furtar disso. Eu tive alguns parentes que deram uma volta comigo no ZR-V e o principal temor deles era, por exemplo, pô, mas numa estrada, vou fazer uma ultrapassagem, como é que faz? Eu tenho que me preparar, eu tenho que conhece, como é que funciona esse CVT, como é que é o CVT na hora de pegar uma descida de serra. Então, gera um pouco mais de preocupação, isso tira um pouco do prazer. Sempre lembrando que esse CVT, ele é bem avançado, quando você pega uma descida, ele mesmo já percebe por um inclinômetro que ele tem que deixar uma marcha um pouco mais baixa para que você não fique gastando os freios e sim tenha um freio motor. Mas na comparação com o Taos, tem jeito não. A vitória aqui é do Volkswagen. E sobraram argumentos, hein? E depois do desempenho, eu também penso que você gosta de tratar bem o seu bolso, não é mesmo? Por isso temos uma nota que chama custo-benefício / desvalorização. Em custo-benefício, você vai ter um ZR-V completamente equipado por R$214 mil, enquanto o Taos completamente equipado, assim como veio para o teste, mais de R$222 mil. Ainda que não seja uma diferença que chegue a 5%, é bem importante a gente valorizar o carro que cobra um pouco menos. Tudo bem, eu sei, de acordo com as notas você viu que ele também entrega muito menos, mas o valor do preço final conta bastante. Ainda que você tenha aqui o Taos com diversas promoções e até uns bônus de 10, 20 mil reais no seu seminovo na hora da troca. Na verdade, na hora que você troca o seu seminovo e compra um Taos. Mas eu levei em conta também a questão da desvalorização que a gente mede pela tabela FIPE, que é uma média de preços que as pessoas seguram os seus carros, ou melhor, asseguram, fecham o valor de seguro, fecham aquele valor que você vai receber caso o carro dê PT. E eu tenho os números aqui. Na verdade, a do ZR-V é uma desvalorização projetada, porque o carro acabou de chegar. E segundo a FIPE, ele é comprado por uma média de R$215.857 mil e depois de um ano o seu preço vai ser de R$208.222, o que dá uma diferença de R$7.500 no primeiro ano. Já o Taos, comprado em média por R$204.100 segundo a FIPE, depois de um ano vai custar R$184.476, uma defasagem de aproximadamente R$20 mil, chegando aí sim próximo dos 10% do valor do carro. Por essas e outras, vitória do ZR-V. Mas e as manutenções, hein, João? Fiz uma cotação até os 50 mil quilômetros, ou seja, normalmente são 5 revisões. Isso também acontece aqui, à exceção dos carros da Jeep. Esse é o tempo de revisão da maioria dos carros. 10 mil quilômetros ou um ano, 20 mil quilômetros ou 2 anos e por aí vai até os 50 mil quilômetros ou os 5 anos. Bom, se você fosse pagar as 3 primeiras revisões do Taos, ele seria mais caro que o ZR-V para manter. Mas a questão é que você não paga. Sim, comprou um Taos 2024, tem as 3 primeiras revisões grátis. Isso quer dizer que até os 50 mil quilômetros você vai gastar, em média, R$ 2.926. Como a Honda não tem esse plano de revisões grátis, aqui, até os 50 mil quilômetros, você vai gastar
R$ 4.904. E como eu não acho que 4.904 é menos do que 2.926, vitória do Taos. E com mais este item concluído, a gente encerra essa disputa de 11 itens em que 9 são objetivos e só 2 têm a minha opinião. Uma vitória de 10-3 em favor do Taos. Para mim, ficou bem claro que os dois comparados às vezes nem parecem que são da mesma categoria. O Honda empatou em 2 itens e ganhou em apenas um, que é aquela coisa da desvalorização, algo que todo dono de Honda sabe e talvez até compre por isso. Mas quem quer um pouco mais de paixão, um pouco mais de refinamento e nível de equipamentos, não pode se furtar de escolher o Taos para ir para a sua garagem. Na verdade, no fim das contas, se fosse comigo, era o Taos que eu compraria. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos. O Instagram do canal é @rodatv. Mande e-mail para dúvidas mais profundas para programa roda@gmail.com, tá certo? Esse também é o nosso contato para parcerias. E como você viu, diferente do que acontece em outros lugares, aqui sim sempre tem um vencedor. Porque no fim das contas, meu patrão é você. Bom, falando em patrão, deixa eu ver... vou embora nesse aqui. Vou embora nesse. Tchau. Tchau. Escreve aí nos comentários se você quer ver algum outro comparativo aí que a gente corre atrás. Eu adoro o Taos, mas esse barulhinho do negócio ligado me mata. Tchau. Vamos nessa. Você entrou no Taos aqui atrás, você já entendeu que ele tem uma construção já voltada para o universo SUV, enquanto os RV pretende ser mais um SUV com jeitinho de sedã. Nossa, ó. 3, 2, 1, valendo. Deixa aí pro... Eu vou dar. 3, 2, 1, valendo. Vilarquinho, vai ter que enxertar isso aqui que eu esqueci, tá bom? 3, 2, 1, valendo. Mas e as manutenções, hein, João? Aí, você vai dali, ó.